Enfim, a memória urbana, né? Estou até com vários livros aqui relacionados à memória e também à mente, né? Um deles é o livro de Nishant Kasipatla, né? Memorização. Outro livro que eu tenho aqui é Supermemória, de Alberto Elizo. Alberto Elizo é brasileiro. Tenho aqui o livro de William Walker Atkinson, né? Aprenda como usar a sua mente. Eu gosto muito desse autor. Ele não é tão conhecido, mas está começando a ter mais repercussão, né? Em quem tem interesse nesses assuntos. Ele é um autor que é norte-americano, mas ele faleceu já, né? Tem outros ali na minha biblioteca pessoal, né? Tem, por exemplo, Dominican Rye, né? Que foi campeão de memória durante vários anos, é um inglês. Aí você tem Renato Alves, aqui do Brasil, né? Lovisotti, enfim, são Henry Lorraine, né? Existem vários autores, né? E pessoas que se dedicaram a esse estudo da memória, né? E tem outros também que, embora não sejam reconhecidos pela memorização, mas sim pelo cálculo mental, né? Então, Jaime Garcia, né? Que é surpreendente, né? Ele faz cálculos extremamente complexos, né, mentalmente. Eu nunca vi algo parecido, né? Jaime Garcia, pode pesquisar aí, vão se surpreender, tem até um documentário. Tem o Antônio Pulido, na Argentina, né? E outros nomes também, né? Que o cálculo mental, ele treina, não precisa nem dizer, né? Mas tem que aqui corroborar, né? Que o cálculo mental, de fato, ele treina a nossa mente, né? E que o uso disso aqui, da calculadora, né? O uso para operações simples, né? Será 7 vezes 5, né? Para que uma calculadora para fazer uma multiplicação? 7 vezes 5, 35, né? 3 vezes 9, 27, 9 ao quadrado, 81, 12 ao quadrado, 144, 15 ao quadrado, 225, 35 ao quadrado, 1225. Isso aí é porque eu já tenho algumas técnicas, né, para fazer esse tipo de cálculo, né? 33 ao quadrado, 1089, né? 3 ao quadrado, 169, 17 ao quadrado, 289, 29 ao quadrado, 841, né? Enfim, isso aí existe uma técnica para fazer isso, assim como diversos tipos de cálculos, né, mentais, né? Mas o problema é que a calculadora, que ela é sim um instrumento útil. Você está fazendo alguma coisa e para não perder tempo, né? Você vai fazer um cálculo, né? 2,375,407 vezes 840,17, um exemplo, né? Principalmente em operações financeiras, né? Tem até a calculadora financeira e que, para não perder tempo, faz, né? Claro que existem pessoas que conseguem fazer esse cálculo, mas isso é uma raridade, né? Quando não são pessoas que são portadoras da chamada síndrome de Salin, né? São pessoas que têm uma excepcionalidade no nível de treinamento, né? Como o Jaime Garcia, que eu citei anteriormente. Mas operações simples, né? Então, 2 vezes 3, não tem. Para que uma pessoa está aqui, 2 vezes 3, 6. 14 dividido por 2, né? Pelo amor de Deus, 7. Aí 81, né? Menos 4, né? Enfim, operações simples, né? Que com o tempo, o vício da máquina, né? Da calculadora, foi fazendo com que muita gente já não consiga fazer operações básicas, né? E isso tem correlação com a capacidade de memorizar, né? Eu noto que antigamente eu não era de usar a calculadora, e eu percebo que na época que eu não era de usar a calculadora, eu conseguia fazer muita coisa assim, sem, ou mentalmente ou mesmo manualmente, né?
Mas aí quando eu comecei a usar mais o calculador, eu consegui notar o impacto negativo nessa habilidade que eu tinha, né? Mas que eu ainda tenho, eu já desenvolvi até bem mais. Só que eu acabei vendo, né? Não, o uso da calculadora para qualquer coisa acaba sendo até prejudicial a nossa capacidade de raciocinar. Porque o raciocínio, né? Ele depende também de uma base operativa, né? E quando não se treina essa base operativa, né? A pessoa começa a ter raciocínios falhos, né? Raciocínios que não conseguem ter uma coordenação rápida, né? Para uma avaliação em um determinado fato, situação, né? Enfim, e diversas outras coisas, né? Isso tem relação com a nossa memória, né? E a nossa memória, isso aí é um princípio fundamental, né? Pode-se dizer. Em todos esses livros aqui, como o de Michel Casibata, o livro de Dominique O'Brien, livro de Renato Alves, né? O livro de Albert Delisle, livro de Ian Doreiro, livro de outros campeões de memória, o livro do Robert Dixon, né? Que foi aqui citado, né? Há um princípio aí fundamental, que é o seguinte: a atenção. Se você não tem atenção a alguma coisa, você não vai reter informações, digamos assim, né? Você não vai conseguir, né, lembrar, né, o que era essencial em uma determinada situação, o que era essencial em um determinado livro, né? Alguns detalhes que são imprescindíveis, você não irá conseguir resgatar isso, né? Porque a atenção ela é fundamental, né? E com o exercício da atenção se desenvolve o quê? A habilidade de concentração, né? O que é concentrar? Está dizendo, concentrar, concêntrico, né? Você tem que estabelecer o quê? Um centro, um alvo, né? Quando eu estou estudando uma peça musical, então eu tenho concentração sobre aquela peça, né? E eu vou identificando o que há de essencial, o que há de secundário, o que há de terciário, qual é a relação dessa peça com outras coisas, como por exemplo a sua natureza harmônica, como é que se dá esse encadeamento, né, de harmônico, né, a sua melodia, né? Aí, nesse trabalho da concentração, é como se se imaginar, né, traçasse diversas linhas, né, que vão convergindo naquele ponto, né? Eu vou também resgatando conhecimentos prévios, né, experiências prévias que formem convergência com aquele centro de análise ou de atenção. Aí vai se desenvolvendo o que há capacidade de concentração. Isso significa dizer que a concentração ela não se dá por meio de uma fórmula. Como assim? Ou como uma receita, como alguém que vai preparar uma comida, alguma coisa do tipo. Não. A concentração é exercício, né? E ela tem relação com o seu objeto, né, de determinação, né? Por quê? Uma coisa você está estudando um instrumento musical, né? Em que o instrumento musical você tem que desenvolver a habilidade operativa de manuseá-lo, né, que tem consonância com a percepção que deve se ter com a maneira de executar o instrumento, né, de forma que eu consiga extrair o som, extrair as características tímbricas do instrumento, né? Ou seja, veja que a concentração aí, ela tem a sua determinação, mas não quer dizer que ela está determinada a um único elemento, a um único fator. São vários fatores, e como se trata de algo que a articulação, né, por meio das mãos, né, como se trata de um instrumento como teclado, piano, guitarra, violão, clarinete, né? Porque a nossa voz é que
que é um instrumento natural, né? É que ela não precisa ter esse manejo manual, né? E como envolve a coordenação, né? Então há processos distintos aí na nossa mente sendo, né, realizados, né? Quando eu estou, por exemplo, lendo um livro, né, digamos que eu esteja lendo esse livro aqui de William Rowan Atkinson, né? Começo a ler o livro, né? E ao ler, né, o texto ele vai passando a mim, né, uma série de ideias concernentes ao tema e vai exigindo de mim também o reconhecimento prévio de significados, né? Desde as palavras até mesmo do modo como eu consiga, do modo como eu possa compreender, né, digamos assim, e também interpretá-lo, né? Porque compreensão e interpretação tecnicamente é uma distinção, mas aqui não convém tanto essa